Arquitetos do Brasil, univos! Olá, people do meu Brasil, personas interessadíssimas em arquitetura. Hoje é o segundo domingo do mês, e segundo domingo do mês tem o quê? Tem o quê? Arquitretas, né? A nossa querida playlist onde eu falo coisicas, curiosidades, coisas diferentes dessa área de trabalho estranha com um monte de gente esquisita. É de conhecimento geral que não é de conhecimento geral que um arquiteto faz. A maioria das pessoas não sabe o que um arquiteto realmente faz. E o que é pior é que a maioria dos estudantes do Architect to Be também não sabe o que um arquiteto faz. Por quê? O arquiteto faz pouca coisa, o arquiteto só embeleza projetos? Não, gente. O arquiteto faz tanta coisa. Mas tanta coisa que tem tanta possibilidade do que um arquiteto pode fazer, que até a gente fica com dúvida do que nós, caríssimos arquitetos, fazemos. Então hoje eu vou falar para vocês quais são as coisas legais, tá, gente? Dentro da lei que um arquiteto pode fazer. Vamos lá? Eu gosto de considerar um arquiteto recém-formado como um arquiteto geral. Sabe quando o médico termina a universidade? Ele não é ortopedista, cardiologista, ele é um médico geral. O arquiteto é a mesma coisa. A gente sai tendo uma miríade, uma variedade de coisas, aprendendo uma variedade de coisas que a gente vai saber fazer superficialmente no final da faculdade. Depois da faculdade, em geral, ele vai se especializar em alguma coisa. Não necessariamente ele vai fazer uma pós-graduação, uma especialização naquela determinada coisa. Muitos fazem, mas muitos vão se especializando pela prática diária, de fazer projeto urbano, de fazer interiores, ou mesmo de dar aula. Dando aula você precisa ter pós-graduação mesmo, tô falando besteira, mas enfim. Você pode se especializar em arquitetura apenas trabalhando com prática ou então fazendo cursos, que é uma coisa até melhor, né? Nós arquitetos, assim como os médicos, né, nós somos regidos ou defendidos por um conselho, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi foi criado no final, em 31 de dezembro de 2010. Esse conselho era uma ideia que já vinha vindo há mais de 100 anos, e que finalmente foi montado em 2010. Eu estava na faculdade, foi uma grande celebração. O arquiteto ficava junto dos outros, todos os tipos de engenharia dentro do CREA. Isso não era bom, porque nas votações, nas legislações, a gente sempre ficava em secundário, sendo que nós somos uma profissão que tem muitos profissionais no Brasil. E é o CAL que regulamenta, que coloca a lei do que o arquiteto pode fazer. E o CAL separa em 7 grandes grupos de atividades de que um arquiteto pode fazer por lei. E é muita coisa, porque cada um desses grupos tem um monte de atividades incluídas. Dentro de projeto, existem diversos tipos de projeto. O principal que o arquiteto pode fazer é o projeto de arquitetura, né? Nenhuma novidade aí. É fazer o projeto de edificações, a gente faz o levantamento arquitetônico, que é o que? Ir lá e medir o que tem na obra, checar as situações existentes. Depois a gente faz o próprio projeto de arquitetura ou de reforma da edificação. A gente pode fazer projeto de acessibilidade, que é adaptar um prédio existente para o cadeirante, o PNE, poder usar, e porque geralmente o prédio, uma edificação nova já tem que ter essas adaptações, mas a edificação antiga que não tem, a gente pode fazer essa adaptação. E a gente pode fazer uma atividade chamada de as-built, que é uma avaliação de um edifício construído, que é comparar, ir lá na obra, depois de construída, as-built, e comparar se as informações do projeto estão condizendo com as informações do projeto executado, do edifício construído. Na área de estruturas, fiquei com um pouco de medo dessa parte, a gente, entre aspas, pode projetar praticamente qualquer tipo de estrutura, seja de concreto, metálica, de madeira, mista. Se eu não me engano, existe aí uma restrição em termos de área e quantidade de pavimentos, eu não tenho certeza, posso checar essa informação depois. Mas se eu não me engano existe uma restrição, mas até tantos pavimentos, até tantas metros quadrados, a gente pode fazer este projeto. Mas aí eu vou recomendar que quem for fazer isso, use sempre o auxílio de um engenheiro e se especialize, quer dizer, pratique bastante nessa área. Não vai, acabei de aprender a fazer meu cálculo, já vou lançar uma estrutura. Não, se especializar, aprender quais são os softwares que os engenheiros civis usam. O ideal é que a gente aprenda a fazer um lançamento estrutural, que é o quê? Ter um conhecimento básico e intermediário de como é que a estrutura funciona, onde a gente quer que os pilares ficam, qual é a espessura da laje, e depois a gente passa esse lançamento para o engenheiro, e o engenheiro vai fazer o detalhamento mais próximo do real. Mas não é bom nem deixar na mão do engenheiro sozinho, mas também não é bom fazer o projeto sozinho, a não ser que você seja foda. Nós também
podemos fazer projetos na área de conforto ambiental, que é o quê? Ventilação, iluminação, luminotécnica, que é a instalação de iluminação artificial, adequação de ergonomia. Ergonomia é eu não sei explicar. Ergonomia é as medidas do corpo humano certinho, que saber qual é a altura de uma mesa, de uma cadeira. A gente pode fazer acústica, sonorização, climatização, seja passiva como um projeto de ar-condicionado. A gente pode trabalhar com arquitetura de interiores, muitos arquitetos trabalham com interiores, que é a reforma de interior da casa, derrubar a parede, trocar piso, botar revestimento, fazer marcenaria, fazer o projeto das marmorarias. A gente pode fazer projeto de paisagismo, que é o projeto de fazer parques, praças, jardins de casa. Não necessariamente projeto de plantio, tá, gente? Isso aí não é a nossa especialidade. Mas fazer o projeto, saber onde ficam as massas vegetais, qual é o tipo de vegetação que você vai usar, qual é o tipo de forração, ou seja, qual é o tipo de grama, qual é o tamanho das árvores, dos arbustos, isso a gente pode fazer. E a gente pode fazer os relatórios técnicos, tem um memorial descritivo, caderno de especificações. A gente pode trabalhar com orçamento, que é uma especialização toda à parte. Tem engenheiros exclusivamente orçamentistas, porque orçamento é uma coisa chata pra caramba de fazer. A gente geralmente tem um semestre de aula de orçamento, então é muito importante que você vá lá e faça o curso de orçamento para saber o que a gente pode fazer, tá? E a gente pode trabalhar também com um projeto de patrimônio histórico, que é trabalhar com preservação, requalificação, conversão e restauração de edificações de interesse histórico e cultural para a cidade. Ou seja, é um projeto de restauro, de transformação daquela igreja no museu, de transformação daquele palácio no museu. Ei pessoal, parei de interromper esse vídeo durante um segundinho para lembrar vocês de se inscreverem nesse canal, clicarem no botãozinho de notificação, no sininho, para vocês receberem notícias dos próximos vídeos. E não se esqueçam de curtir esse canal, de compartilhar e de indicar para os seus amigos, viu? Segundo grande grupo, a gente pode trabalhar na execução, ou seja, nos projetos, na obra, né, da execução das obras de todos os projetos que eu listei no anterior. Então, todos os projetos que eu listei, o arquiteto pode trabalhar na fase de execução. Terceira área é a gestão, como eu falei. Nós arquitetos podemos trabalhar na área de gestão de construção civil e a gente deveria realmente trabalhar. Deveriam ter muitos arquitetos especializados em gestão de obras, porque a gente deveria ser os responsáveis por coordenar e compatibilizar projetos, que é o quê? Ajustar o projeto arquitetônico com o projeto estrutural, com o projeto de luminotécnico, com o projeto de engenharia elétrica, com o projeto do sanitário, e deveriam coordenar como é que esses projetos acontecem todos juntos. A gente também pode supervisionar, gerenciar, acompanhar e fiscalizar as obras, que é uma área muito importante para a construção civil, mas que pouquíssimos arquitetos se especializam nisso. Inclusive, existe pós-graduação específica para gestão de canteiro de obra e gestão de obra, tá, gente? Uma coisa que a gente pode trabalhar é na área de meio ambiente, que a gente pode trabalhar na montagem de zoneamento geoambiental junto com a prefeitura. A gente pode montar diagnósticos ambientais e principalmente criar relatórios ambientais de impacto, que é impacto de vizinhança, que a gente chama de EIV, impacto ambiental, EIA, plano de recuperação de áreas degradadas ou gerenciamento de resíduos sólidos. Mas vamos supor que um empreiteiro quer construir um prédio de, sei lá, 100 andares no seu prédio. Aí você vai ser contratado para fazer um relatório de impacto. É para mostrar qual vai ser o impacto de vizinhança, ou seja, como é que aquilo vai mudar o entorno e como é que vai ser o impacto ambiental daquele prédio. Como é que vai ser o descarte de resíduos, como é que vai gastar água, como é que vai ser a poluição, entendeu? É provar para a prefeitura como é que está aquela situação do edifício com o seu entorno. Isso é muito importante. E, se eu não me engano, o plano diretor obriga algumas cidades a partir de tantos habitantes a fazer isso, ou edifício a partir de tantos metros quadrados a fazerem isso, mas é uma coisa muito importante, principalmente para grandes empreendimentos. Outras áreas grandes, muito importantes que o arquiteto e o urbanista podem se especializar é trabalhar com planejamento regional, ou seja, trabalhar com macroprojetos que sejam voltados para o planejamento urbano, que é o quê? Mexer com os diagnósticos socioeconômicos e ambientais, fazer os planos de desenvolvimento regional, metropolitano, trabalhar diretamente com os planos diretores, com os planos de transporte, de mobilidade, de saneamento básico e principalmente trabalhar na integração, na gerência de todos esses projetos. O urbanista vai se especializar em fazer projeto urbano, ou seja, fazer projeto de áreas urbanas, requalificação de áreas urbanas, retraçado de vias urbanas, criar novos bairros, que é muito difícil hoje em dia, mas talvez requalificar um bairro existente. Vai fazer o plano de habitação de interesse social,
que é a habitação, né, de casas de, entre aspas, baixa renda, vai poder fazer projeto de habitação de interesse social, que geralmente são projetos públicos, vai trabalhar com o plano de regularização fundiária, ou seja, pegar aqueles terrenos, aqueles edifícios que estão ali, as pessoas estão morando ali, querem fazer uso capião e ainda o terreno não tem escritura, isso é que é regularização fundiária. Em relação a atividades especiais de arquitetura e urbanismo, são coisas assim como consultoria, trabalhar dando consultoria, que pode ser uma consultoria, uma pessoa te contrata, te paga tanto pela sua hora para você ir lá na obra dela e olhar como é que tá a situação, te dar dicas, mas assim, essas dicas são dicas pagas, é como se você fosse fazer uma consulta no médico ou uma primeira consulta com o advogado. Depois o arquiteto pode ou não ser contratado para fazer a obra. Outra coisa que o arquiteto pode fazer é assistência técnica, fazer laudos e pareceres técnicos. Por exemplo, eu já fiz um laudo para comprovar que em determinado lugar de um edifício não dava para construir 2 banheiros, porque a Prefeitura de Vitória exige 2 banheiros PNE, um masculino e feminino. E eu tive que fazer um laudo para comprovar que não cabia no espaço, de jeito nenhum, 2 banheiros. Cabia um banheiro que dava unissex, por assim dizer, ou que a gente teria que botar o banheiro em outro lugar. Isso é um tipo de laudo que você pode fazer. Você pode fazer vistorias e edificações também e avaliações de edifícios, que é uma especialização que você faz, não é especialização, é um curso curto que você faz para você ir lá e avaliar a situação do apartamento e dar o preço. Quando uma corretora de imóveis, ela quer dar um preço de um edifício, de um apartamento para alugar, se ela for uma corretora de boa qualidade, ela vai chamar um avaliador, que pode ser um corretor de imóveis, que pode ser um arquiteto, que pode ser um engenheiro, que fez um curso, que vai olhar todos os aspectos do apartamento, avaliar as condições do apartamento e vai ajudar a chegar a um preço para aquele aluguel ou para aquele preço de venda. Isso é que é importante. Vai avaliar se tem avarias, se tem entupimento, se está em boas condições, se não está. Da área de ensino e pesquisa é que eu mais entendo, porque o que eu faço hoje é ensino e pesquisa. Ensino e pesquisa é uma área muito importante e muitas pessoas acabam tratando o ensino e pesquisa como coisas secundárias, assim. Tipo, o professor de arquitetura é aquele arquiteto que não deu certo. Muita gente diz isso e eu acreditava nisso quando eu fazia faculdade. Eu não achava que o professor que não tinha conseguido fazer nada de arquitetura é aquele que montou o escritório e não deu certo, ou que nunca tentou ser arquiteto e queria dar aula. Mas os melhores professores são justamente aqueles que têm alguma experiência na área. Eu tô falando de professores de projeto e de urbanismo, tá, gente? Alguém que trabalha no CAL, é gente que trabalha na prefeitura, é gente que já trabalhou com o projeto. Os professores de teoria nem tanto, mas um professor de patrimônio, ser professor de patrimônio sem trabalhar com patrimônio não faz sentido, porque essa pessoa tem que ter conhecimento técnico, conhecimento prático também. E o professor de arquitetura por lei, pode dar aula em cursos de arquitetura, engenharias que envolvam desenho de arquitetura e arquitetura de interiores. Assim, gente, é muita coisa que o arquiteto pode fazer. Mas uma coisa que eu vou dizer é que isso assusta realmente para você que está entrando na faculdade e está vendo esse vídeo e está assustado. Eu descobri que a minha habilidade era pesquisa, lecionar e trabalhar com projetos de pequena escala. Então hoje eu sou muito boa, eu acho, estou julgando aqui, para dar aula e gosto muito de fazer pesquisa, que não era uma coisa que eu gostava na faculdade, ou pelo menos não tinha interesse. Porque na faculdade eu achava que arquiteto tem que fazer projeto, entendeu? E eu trabalho muito bem em projetos de pequena escala. É o quê? O residencial, o interiores, o comercial. Passou de uma escala muito macro, de um prédio, eu já fico doida, entendeu? Eu já não consigo trabalhar. Urbano, realmente, eu dou aula de projeto urbano, entendo de planejamento urbano, mas eu não sei se eu seria boa para fazer um projeto urbano. Obviamente, o projeto urbano a gente não faz sozinho, né? Você faz com equipes grandes. Eu já tenho 5 anos de formada, eu não sou mais considerada uma arquiteta recém-formada, eu tive 5 anos de faculdade, então eu tive 10 anos para descobrir qual é o meu condão na área de arquitetura e qual é a escala com que eu consigo trabalhar. Então é isso que vocês têm que se esforçar. Entender que não necessariamente porque você é arquiteto, você é obrigado a fazer projeto. Você, por exemplo, pode mexer com pesquisa, você pode mexer com gestão de obra, você pode mexer com projetos luminotécnicos, você pode mexer com paisagismo. Não necessariamente você tem que aprender, tem que ser ótimo em construir prédios, entendeu? Você vai descobrir ao longo dos anos o que você vai fazer melhor. E a questão de experimentar, é tentar fazer um monte de coisas e ver aquilo que é melhor. E o ideal é você descobrir a sua escala, né? Em qual escala que você é genial. Tem gente que é genial numa pequena escala ou numa média escala, mas que não é genial numa macro escala. Tem gente que é genial para fazer projeto urbano, mas não é bom para fazer edificações. Tem gente que faz interiores sensacionais, maravilhosos,
que sabe tudo sobre obra de pequena escala, mas que se pegar um edifício de 10 andares, 20 andares para construir, não vai saber o que fazer. Pra gente não ficar na loucura de achar que precisa ter escritório e fazer projeto, e às vezes você não gosta de fazer projeto. Não necessariamente você vai se formar como arquiteto e vai ser um profissional liberal. Às vezes, se você não gosta, se você quer ter o sonho da estabilidade, você pode se preparar para fazer concursos. Não tem muito concursos públicos para arquitetos, mas volta e meia aparece para bancos, para Tribunal de Justiça, para prefeituras. Você pode se preparar para fazer concursos e, se você também for professor, quiser ser professor e quiser uma coisa mais séria, você pode ir se especializando para em determinado momento você fazer concurso de uma federal. É isso, você pode inclusive ter estabilidade, ter aposentadoria, plano de aposentadoria sendo arquiteto. Você não precisa necessariamente ter um escritório. Então é isso, esse é o meu recadão para vocês hoje. Lembre-se de se inscrever no canal, o Arquitretas sai todo segundo domingo de cada mês. Curta esse vídeo, compartilhe, envie para quem vocês acham que precisa ficar sabendo desse assunto. Beijos e até a próxima.